Aleluia. Abra o teu coração, porque nesse momento Jesus quer falar contigo e Ele vai falar, eu tenho certeza disso. Jesus vai falar contigo nesse momento através desse humilde servo que vos fala. Eu queria ler algo aqui bem rapidinho nessa noite, algo que se encontra no livro de Isaías 60, verso 1 e 2, que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece e resplandece, o resplandece do Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Glória e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Nós estamos diante de uma palavra onde o profeta Isaías está dizendo, lançando uma profecia sobre alguém que viria a esta terra, e o resplandecer, a glória do Senhor ia ser sobre ele, a luz ia resplandecer sobre ele. A palavra luz é destacada pelo profeta Isaías, e na realidade nós não precisamos ter um grande conhecimento para entendermos o sentido da palavra luz, ou qual o objetivo que Isaías estava profetizando, falando que sobre o Senhor viria a luz, sobre aquele homem viria a luz. Aleluia. Todos nós sabemos que a luz é a ausência de trevas, mas devemos entender que a questão aqui é a separação entre trevas e luz. Lembra-se quando, nos primeiros versículos, em Gênesis 1, verso 4, Deus já fazia isso. E disse, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, desde o começo da Bíblia, que nós entendemos que tem de haver uma separação entre luz e trevas. Mas nesse momento você deve estar perguntando, qual o sentido desta palavra? Aleluia. A vinda de Jesus significa exatamente isso, separação. Ou você crê, ou eu creio e aceito a Jesus Cristo que veio em carne, viveu uma vida sem pecado, mas morreu ali, naquele sacrifício, e foi como um cordeiro mudo ao matadouro. Ali na cruz ele prestou ali aquele sacrifício, derramando o seu sangue, sendo crucificado, sendo morto por mim e por você. Nós precisamos entender que aquele sacrifício de Cristo, aquelas trevas que, a partir daquele momento que Jesus estava ali na cruz, quando ele rendeu o Espírito ao Senhor, a Bíblia diz que houve grandes trevas sobre a terra. A terra foi cheia de uma grande escuridão, escureceu-se a terra, por quê? Porque a luz que estava sobre Jesus, naquele momento, foi ofuscada pelos meus e pelos teus pecados, que Jesus teve de carregar naquele momento as minhas enfermidades, as tuas enfermidades, e o pecado e a enfermidade de toda a raça humana estava sobre Cristo por um momento, para que, estando sobre ele, não estivesse mais sobre nós, que acreditamos naquele sacrifício como foi redentivo e foi de uma vez por todas, ou seja, não precisa ser repetido, foi o sacrifício perfeito por mim e por você naquela cruz. Então, a luz que estava sobre Cristo, naquele momento foi ofuscada, porque as trevas que estavam sobre mim e sobre você foi lançada sobre Cristo.
E a Bíblia diz que naquele momento, a palavra de Deus diz que houve grandes trevas sobre a face da terra. Mas o que eu acho interessante aqui, o versículo inicia não apenas assim, algo simples, mas diz assim: eis que as trevas cobriam a terra. E ele inicia dizendo isso, mas prossegue dizendo assim: e a escuridão cobria os povos. Aleluia! Essa é a realidade. É a realidade que o mundo vive. O mundo vive hoje uma escuridão, uma cegueira espiritual. As pessoas vivem aprisionadas em seus próprios mundos. Pessoas vivem tomando remédio controlado para ter paz. Aí toma remédio controlado, toma um remédio ali, aquele remédio tem que ser diariamente para poder dormir. Pessoas que vivem escravas de uma situação e vivem numa escuridão que precisa verdadeiramente que a luz de Deus resplandeça sobre as suas vidas. Aleluia! Eu queria, você deve dizer assim: mas pastor, mas a escuridão, em que sentido? Eu queria citar como exemplo grande escuridão. Aquelas pessoas que, por exemplo, que tomaram a atitude de entrar em um avião, sequestrar um avião, e aquelas pessoas que não tinham nada a ver naquele avião, em pensamento, em um objetivo de um pensamento que com certeza não foi Deus que colocou em seus corações. E aquele episódio que aconteceu no 11 de setembro, onde entraram aquelas pessoas nos aviões e lançaram-se sobre as Torres Gêmeas, e ali mataram milhares e milhares de pessoas, onde o mundo ficou estarrecido, ficou pasmo diante de uma televisão, diante dos computadores, observando como é que alguém pode maquinar algo tão mal contra tantas pessoas que nem eles mesmos conheciam em um único objetivo que estava no seu coração, achando que estava agradando o seu Deus por matar milhares e milhares de pessoas inocentes que não tinham nada a ver. Então lançaram sobre aqueles edifícios, sobre pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam inocentes, até mesmo servos de Deus que estavam ali, foram mortos em nome de um pensamento escuro que estava no coração de um grupo de pessoas. Então, quantas e quantas pessoas não matam achando que estão fazendo bem? O exemplo de Jesus é bem específico e é claro para nós entendermos que aquelas pessoas que crucificaram Jesus, eles tiveram a oportunidade de soltar Jesus e crucificar Barrabás. Mas a escuridão, as trevas, estavam sobre as suas vidas. E eles decidiram, nos seus corações, eles tiveram a oportunidade de ficar do lado de Jesus. Pelo menos uma grande parte poderia ficar do lado de Jesus, mas eles optaram por crucifica o Jesus e solta Barrabás. E você percebe que no decorrer dos tempos, pessoas tomam essa decisão e preferem ficar na escuridão, preferem ficar sem a presença de Jesus nas suas vidas. E o que acontece? As Escrituras, entretanto, não dizem que apenas pessoas que cometem crimes absurdos como esses das Torres Gêmeas, como aqueles que crucificaram Jesus, como aquelas pessoas que matam, que cometem crimes aos nossos olhos absurdos. A Bíblia não deixa clara que, ou melhor, deixa claro que não é só essas pessoas que estão em trevas, mas todas aquelas pessoas que não estão com a luz de Cristo na sua vida, elas também estão em trevas. Porque as trevas, elas só são ofuscadas quando a luz verdadeiramente chega na vida dessas pessoas. Então, quando Jesus chega, aquilo que estava em trevas passa a agora ter uma luz. Quando Jesus
nós entendemos que a luz do mundo, o verbo, a palavra, o verbo de Deus, a palavra de Deus fez-se carne e habitou entre nós. Ele ofereceu a luz a todos os homens. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. João 8:12. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. João, porém, declarou o seguinte. Ele disse assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. João 1:5. Ele fala bem claro. A Bíblia corrigida, revista e corrigida, ela diz assim: porque as trevas não a compreenderam. Encontramos a resposta para esta palavra, porque as pessoas estão tão fixadas no seu mundo, estão tão obscurecidos os seus pensamentos, que quando a revelação do Evangelho chega nas suas mentes, ela não consegue entender, e muitas delas preferem viver na escuridão. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. O julgamento é este: é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega à luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas pela luz. João 3, a partir do 19. Então, neste momento, eu queria refletir contigo esta mensagem. O nascimento de Cristo, ou seja, o Natal, somente torna-se efetivo na nossa vida se nós saímos das trevas e permitimos que a luz de Cristo entre no nosso coração. Porque senão é só uma festa normal, como qualquer outra. O Natal está chegando aí, pessoas estão se preparando para comemorar o dia do Natal. Há alguns meses nós estaremos participando. Os cristãos comemoram o dia 25 de dezembro como o dia de Natal. E aí nós entendemos que muitas pessoas estão ali, mas não entendem nem o sentido da palavra Natal. Nascimento de Cristo, o momento onde Cristo nasceu. E aí nós entendemos que a luz passa a brilhar no nosso coração quando verdadeiramente nós entendemos a revelação do nascimento e da morte de Cristo. Do nascimento de Cristo através do Espírito Santo que desceu sobre a Virgem Maria, e ali ela sem conhecer a José, ela deu a luz a Jesus, ou seja, ele nasceu de uma virgem, e aquela criança nasceu, cresceu, e aos 30 anos começou o seu ministério aqui na terra, e nós precisamos entender esta revelação também como real, porque se nós não entendemos que Deus veio e permaneceu na terra como homem, nós não entendemos a mensagem por completo. E aí entendemos que depois de 3 anos e pouco, aquele Deus, homem, ele passou por todo um processo. Ele estava sob a luz de Deus, estava sobre ele porque ele era Deus, mas ao mesmo tempo, por um momento da vida de Jesus, ele olhou para Deus, para ele mesmo como Deus, e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Então naquele momento Jesus, ele foi afastado de Deus, ele foi separado de Deus pelos meus e pelos teus pecados, para que eu e você nos pudéssemos nos unir a Deus através do sacrifício de Cristo. Então, quando nós entendemos esta mensagem, quando nós observamos a mensagem real do Evangelho, nós passamos a resplandecer a mesma luz que estava sobre Cristo, passa a resplandecer sobre nós. A escuridão das trevas que nos rodeava, quando essa revelação chega no nosso coração, a luz ela é ofuscada pela glória de Deus, pela luz
que ela passa a fazer parte da nossa vida. Aleluia! As palavras de Isaías 60, verso 1 e 2 são dirigidas a Israel. A luz era e é Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Israel. Mas nós percebemos que o próprio Israel, naquele momento, o povo de Deus, verdadeiramente o povo da promessa, eles não quiseram receber essa luz. Ou grande parte deles não quiseram receber esta luz. E aí o que é que aconteceu? Essa luz que veio para o povo de Israel, ela foi estendida, ela foi expandida para todo aquele que nele cresce. Os gentios, eu e você que não tínhamos direito à salvação, que não fazíamos parte da promessa, que não fazíamos parte da descendência de Abraão, da linhagem de Abraão, nós éramos gentios, eram pessoas excluídas. Mas aí aquelas pessoas que a luz vieram para eles não quiseram permanecer na luz. Jesus criticou muito os fariseus, os doutores da lei, os sacerdotes, as pessoas que estavam ali para representar a Deus, mas não conheceram Deus quando Deus chegou diante dele. Por quê? Porque as suas obras eram más. E eles não queriam que a glória de Deus, a luz de Deus chegasse nos seus corações. Jesus chega a chamar alguns de sepulcros caiados. Jesus chega a chamar alguns de túmulo que por fora estava bonito, bem aparente, mas por dentro estava cheio de morte. Estava podre. Jesus chega a falar isso para aquelas pessoas e mostrando que o sepulcro pode estar bonito por fora, mas a luz de Deus tem de estar dentro. Ou seja, não basta ter uma aparência. Você tem de verdadeiramente se entregar por inteiro e dizer a Cristo: Cristo, eu quero que a tua luz resplandeça sobre mim. Aleluia. E o que eu acho mais interessante, amado, e para encerrar neste momento, porque a hora voa, para encerrar neste momento eu queria falar que verdadeiramente isso se cumpre na nossa vida. A luz de Deus resplandece em todo aquele que nele crê, de verdade, aquele que se chega a Jesus com um coração sincero, com um coração humilde, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus defeitos, e se chega diante de Deus com a intenção de mudar de posição, de se converter. No Evangelho de Mateus 5, a partir do verso 14, eu vejo isso se cumprindo na vida de todo aquele que crê em Cristo. Porque Jesus, quando ele estava nessa terra, ele fala algo interessante para nós. Ele diz assim que quem acreditasse nele seria o representante dele nesta terra. Não seria mais só os reis, os sacerdotes, nem só os profetas que seriam representantes de Deus nessa terra. Mas todos nós que acreditássemos de verdade em Cristo, nós nos tornaríamos uma nação santa, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva, peculiar, um povo que tinha sido separado para Deus. E quando eu leio no Evangelho de Mateus 5, a partir do verso 14, 15 e 16, eu vejo que isso se cumpre na tua vida quando você crê na verdadeira mensagem do Evangelho. Não essa ficção que muitas vezes é pregada aí, um Deus distante, um Deus inacessível, é um Deus que precisa de intercessores, um Deus, não, estou falando de um Deus real, um Deus que está disponível para você, agora, nesse momento que você está aí, você pedir perdão, você reconciliar-se com Ele, você que estava com tensas trevas sobre a tua vida, você pedir a Ele para que verdadeiramente a luz de Deus passe a fazer parte da tua vida. Olha o que acontece contigo. Verso 14, diz assim, de Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, nem se acender a candeia e se colocar debaixo de uma mesa, mas no velador, e dá luz a todo que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. O que eu acho interessante nesse versículo é que ele aí vai falar que nós devemos ser exemplos, devemos ser verdadeiramente representantes de Deus, temos a consciência que as pessoas não estão olhando para nós, mas estão olhando para Cristo. Então as nossas atitudes devem refletir a glória de Deus, devem refletir a imagem e semelhança de Deus, porque quando Deus estava no jardim, ou melhor, quando ele estava no céu e ele disse, ali quando ele estava reunido entre a Trindade, ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele estava dizendo que estava fazendo o homem não aparência física, mas estava fazendo verdadeiramente quem o homem é, a imagem e semelhança de Deus. Então você, quando se chega de verdade a Deus, sem uma falsa santidade, mas se chegando a Ele de verdade, você passa a ser a imagem e semelhança do Deus vivo. Você passa a resplandecer a glória, a imagem, a luz de Deus por onde você passar. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você neste momento. Que a glória, a luz de Deus, a luz de Jesus, a luz que Isaías profetizou que estaria sobre Jesus, que esta luz resplandeça sobre você. Eu quero encerrar lendo o versículo de Isaías 60, 1 e 2, que diz assim, depois, despõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti resplandece a glória, a luz do Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então que você possa entender, amado e amada que me escuta, que a luz de Deus, a glória de Deus, a mesma unção de Deus, o mesmo poder de Deus que estava sobre Jesus, a qual o ungiu para libertar os cativos, para pregar as boas novas, para orar pelos enfermos, para impor as mãos sobre quem estava endemoniado. A mesma glória que estava sobre Jesus, ela está sobre aquele que nele crê. Toma posse desta palavra e passa a andar em novidade de vida. Não para de olhar para trás, deixa as coisas que para trás ficaram, e assim como o apóstolo Paulo diz, prossiga para o alvo, prossiga para cada dia ficar mais parecida com Cristo. As coisas que para trás ficaram, deixa para trás, joga para trás, lembra-se do sacrifício de Cristo, e a partir deste momento, na tua vida, você passe a olhar e ver que você resplandece a glória do Senhor na tua vida, por onde você passar. Não é você que estará passando, mas é o próprio Cristo que estará passando por onde você passar. Receba esta palavra neste momento, e eu vou falar mais uma vez. Por onde você passar, não é você que estará passando, mas é Cristo que estará passando em seu lugar. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Amém e amém.